Olá, vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada. Vejam só, Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, no Estádio do Independência, em Belo Horizonte. E também teremos neste sábado, 4 horas, ou melhor, 5 horas da tarde, Grêmio e Atlético Paranaense na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. No domingo, na Vila Belmiro, Santos e Fortaleza na Vila Belmiro, às 4 horas. No mesmo horário também, às 4 horas, jogam Vasco e São Paulo em São Januário. Também no mesmo horário, jogam Goiás e Inter no Serra Dourada, em Goiânia. No domingo, às 7 horas, mais tarde, no Castelão, em Fortaleza, Ceará e Flamengo. Na Ressacada, em Florianópolis, Avaí e Corinthians. E também no mesmo horário, CSA e Cruzeiro no Rei Pelé, em Maceió. E na segunda-feira, Botafogo e Chapecoense no estádio do Engenhão. O jogo será às 8 horas da noite na segunda-feira. Palmeiras e Fluminense foi transferido para o dia 10 de setembro, a partir das 9 horas da noite, numa terça-feira. Agora a classificação do campeonato estão: Santos, líder do campeonato, com 32 pontos ganhos. A seguir vem Flamengo, Palmeiras e o São Paulo com 30 pontos ganhos, 2 pontos atrás do Santos. Em quinto, Atlético Mineiro e Corinthians com 27. Em sétimo, a equipe do Inter com 24. Em oitavo, Atlético Paranaense e Botafogo com 22. Em décimo, Bahia, 21. Em 11º, Ceará, 20. Em 12º, Goiás e também o Grêmio com 18. Em 14º, o Fortaleza e o Vasco com 17. Em 16º, Cruzeiro com 14. Na zona do rebaixamento estão Chapecoense com 13 pontos ganhos. Em 18º, Fluminense, 12. Em 19º, CSA, 11 pontos. E na última posição está o Avaí, que praticamente já caiu com apenas 6 pontos ganhos. Agora, as notícias dos clubes. O São Paulo, que enfrenta o Vasco neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O São Paulo não vai contar com Alexandre Pato, que segue lesionado, terceiro jogo sem jogar, então ele não enfrenta o Vasco. Então, em compensação, o Juan Fran é a novidade, pode ser titular e praticamente, então, ele deve voltar o Juan Fran, mas o Pato está fora do jogo contra a equipe do Vasco, no jogo difícil contra o Vasco no Rio de Janeiro. Vamos trazer para você rapidinho a provável escalação do São Paulo, treinado pelo técnico Cuca. E por enquanto, pelo que consta as informações, o Pato tem edema na coxa e desfalca mesmo o São Paulo neste jogo importante, jogo decisivo do jogo do Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo complicado, pode ter certeza, vai ser um jogo complicadíssimo para a equipe do São Paulo. Mas vamos trazer para você a escalação treinado pelo técnico Cuca nessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time que treinou no CT da Barra Funda neste sábado fará o último treino e depois já viaja para o Rio de Janeiro, já na noite de sábado para domingo, no jogo à tarde contra o Vasco em São Januário. E vamos trazer para você aqui a provável escalação do São Paulo, que pode ter Thiago Volpi, Juan Fran, Anderson Martins, Arboleda e Léo, Tietê, Lisiero e Daniel Alves, Antony, Everton e Raniel. Esse é o provável time do São Paulo, treinado pelo técnico Cuca. Então, São Paulo com força máxima para o jogo importante, o jogo decisivo do Campeonato Brasileiro contra o Vasco em São Januário. Neste domingo jogam Vasco e São Paulo a partir das 4 horas da tarde no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O Palmeiras que folga nesta rodada, Palmeiras e Fluminense, que foi transferido para o dia 10 de setembro. O Felipe Melo vai pegar 4 jogos de suspensão devido à expulsão contra o Bahia. Então o Felipe Melo, ele está suspenso, mas parece que agora a diretoria do Palmeiras, o presidente, a diretoria, os advogados do atleta também vão recorrer para ver se reverte o quadro, porque não é justo o Felipe Melo ficar 4 jogos suspensos dentro do Campeonato Brasileiro. E no Corinthians, rapidinho aqui, o Corinthians, que parece que o técnico, o Fábio Carille, praticamente já tem um time que pode colocar em campo. Gil ou Manuel? É a pergunta. Um dos dois deve formar a defesa com o zagueiro Bruno Mendes, o uruguaio Bruno Mendes, que pode formar a dupla de zaga do Corinthians, que é o Gil ou o Manuel. Um dos dois pode ser
titulares neste jogo no domingo, 7 horas da noite, na ressacada em Florianópolis, o Corinthians que enfrenta o Lanterna Avaí, que não está bem no campeonato. O provável Corinthians, que já está pronto para o jogo contra o Avaí, e o time realizou o treino, vai realizar o treino neste sábado, o último treino, depois já viaja para Florianópolis, e o time pode ter, o provável Corinthians pode ser esse: Cássio, Michel Macedo, Bruno Mendes e Carlos Augusto, Ralf, Ramiro, Sornossa, Matheus Jesus e Everaldo, e Bozelli centralizado no ataque. O time pode jogar no 3-5-2 ou 3-5-1, 3-6-1, é um esquema tático assim, bem defensivo pelo técnico Fábio Carelli para o jogo, né, contra o Avaí. Esse jogo difícil, porque o Corinthians enfrenta o provável time que praticamente já caiu matematicamente. É muito difícil o Avaí escapar dessa vez da Série B para o ano que vem. Infelizmente o campeonato é assim, o time que não faz boa campanha acaba caindo mesmo. Então o Corinthians tem a grande chance de fazer um bom jogo e conseguir vencer o Lanterna jogando em Florianópolis. Bom, agora falando do Corinthians, vamos falar do Santos, que joga neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, recebe na Vila Belmiro o Fortaleza. O Santos, que não vai ter Gustavo Henrique, que está suspenso pela expulsão do jogo contra o Cruzeiro, e que o Santos foi derrotado com um jogador a menos, perdendo por 2-0 no Mineirão no último domingo. Então o Santos agora tenta se recuperar nesse jogo contra o Fortaleza, um jogo difícil, um jogo complicado, porque o Fortaleza é uma equipe perigosa, mas o Santos, claro, teoricamente é o favorito, mas tem que tomar muito cuidado, o time não pode cometer erros. A novidade pode ser Marinho na vaga de Délio Gonzalez. Parece que o Marinho pode formar o trio de ataque junto com o Sacha e também o Soteldo. O Soteldo, que está jogando muito bem, está numa fase brilhante, né? O baixinho Soteldo, venezuelano, que está jogando muito com a camisa do Santos. Então é um jogador importante no esquema tático do técnico Sampaoli. E claro que o desfalque certo que eu acabei de falar é o Gustavo Henrique, que não joga. Mas por outro lado, Felipe Aguilar volta para o time e também o Victor Ferraz volta a ocupar a lateral direita. Ele também é outra novidade do técnico Jorge Sampaoli nesse jogo contra o Fortaleza. E o provável time escalado pelo técnico Sampaoli é esse: o Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge. Meio de campo com Diego Pituca, Felipe Jonathan ou Jean Mota e Carlos Sanches. E o ataque, Marinho, que pode ganhar a vaga mesmo de Délio Gonzalez, Eduardo Sacha e Soteldo. Pelo que deu para perceber, o próprio Sampaoli treinou no CT Pelé durante a semana. Ele acabou mudando de última hora, parece, assim, que viu que o Marinho está muito bem nos treinos. Parece que ele pode começar como titular, o Marinho, nesse jogo contra o Fortaleza. Vai ser um jogo difícil e complicado, mas claro, o Santos vai ter a força, não só jogando na sua casa, com a torcida do Santos, que assim, a expectativa é que a Vila Belmiro esteja lotada novamente. Então o Santos tem tudo para conseguir uma boa recuperação nesse jogo muito importante, um jogo difícil contra o Fortaleza. E o Santos agora, claro, se quiser assim, brigar pelo título, o time tem que jogar com tudo, porque vai ser um jogo complicado, porque depois desse jogo contra o Fortaleza na Vila Belmiro, o Santos joga fora de casa contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. O jogo será não nesse sábado, mas no outro sábado. O Santos joga contra a Chapecoense depois deste jogo na Vila Belmiro contra o Fortaleza. Aí o Santos joga na Arena Condá, em Chapecó, fora de casa contra a Chapecoense. Bom, do Santos, rapidinho aqui as notícias do futebol europeu. O Neymar pode pintar no Real Madrid, a especulação muito forte, pode ser que o Neymar pinte mesmo na equipe merengue, porque o clima dele no PSG não é das boas. Ele não deu, parecia que ia dar certo entre ele e o Barcelona, mas não acabou dando certo. O Barcelona não tem o dinheiro para comprar, né, os 222 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória do Neymar. Parece que agora o Real Madrid está interessado em contratá-lo, mas porventura, se contratar o Neymar, o Rodrigo pode dançar. O Rodrigo, que foi também outra joia do Santos, pode pintar
no Barcelona. Então surgiu nos jornais espanhóis aí que parece que o Rodrigo pode dançar caso o Neymar mesmo ele acerte com o Real Madrid. Então, infelizmente, aí o pode ainda sobrar para o atacante, que é uma grande promessa do futebol mundial, foi do Santos, mas também do mundial, do futebol mundial, né? Então, o Rodrigo, caso o Neymar acerte, chegue ao Real Madrid, o Rodrigo pode ir para o Barcelona. Olha só que coisa, hein? Então, vamos acompanhar nos próximos dias como vai acabar essa novela, como vai terminar mesmo, viu? Então, essas foram as notícias esportivas aqui para você na Central de Notícias, trazendo todas as informações do esporte para você. Aqui falou Kleber Estevão e volto na próxima. E se Deus quiser, é claro, vamos trazer de tudo sobre os clubes de São Paulo e também falando dos jogos do Campeonato Brasileiro.